Olá pessoal, tudo bem? Bem, já que temos que ficar em casa diante dessa pandemia que o mundo todo está vivendo, e principalmente aqui no estado de São Paulo, então nós vamos ter que fazer as nossas aulas desse forma à distância. Então, além da central de mídias que o estado de São Paulo está promovendo com algumas videoaulas que vão ter lá, para complementar o estudo de vocês, eu também resolvi fazer algumas videoaulas. Então, durante algumas semanas, é desse jeito que a gente vai estar se comunicando. Vocês depois vão acessar pelo Classroom algumas questões que também vão ser baseadas na aula que eu vou expor hoje, tá bom? Bem, como a gente está vendo um pouco sobre o filosofar espontâneo e qual a diferença do filosofar acadêmico e do filosofar do dia a dia, eu pensei em trazer para vocês um texto que é um dos clássicos da filosofia, que é da obra do Platão, chamado A República, um fragmento que explica sobre o chamado mito da caverna. Às vezes vocês já ouviram, né, esse mito, eu acho que eu mesmo já comentei com vocês sobre ele. Agora eu vou ler ele um pouco na íntegra, né, onde se encontra na obra da República, para que vocês reflitam um pouco sobre qual o papel do filosofar, né, que é essa habilidade que contempla o currículo do ensino médio da terceira série, né? A diferença do filosofar espontâneo, a diferença do filosofar acadêmico, o que é verdadeiramente um filosofar. Eu acredito que esse fragmento da alegoria da caverna do Platão vai ajudar muito a gente a compreender sobre isso. Então eu vou fazendo a leitura. Quando eu achar pertinente parar para poder explicar alguma coisa, aí eu vou parando, ok? Então esse diálogo é um diálogo do Sócrates com Glauco. Quem é Glauco? Um sofista. Eu já expliquei para vocês em aula, né, quem que era um sofista, mas só para a gente recapitular aqui. Um sofista, diferentemente do filósofo, era uma pessoa, né, eram homens que não se preocupavam em querer encontrar realmente a verdade. A preocupação dos sofistas era só vencer na argumentação. Então eles eram preocupados em persuadir alguém com as suas ideias, com a sua fala muito rebuscada. Os filósofos, eles também são preocupados com a linguagem, só que eles não agem de má fé tentando enganar ou persuadir alguém. Através da verdade mesmo que os filósofos acreditavam que encontravam, né, o que buscavam ela, eles explicavam para as pessoas sobre aquilo que eles acreditavam ser a verdade. Já os sofistas não faziam essa questão de encontrar a verdade ou se realmente existia uma verdade. Para os sofistas, o que importava era você vencer num debate, vencer num diálogo, pela fama, pela honra, pelo status que você teria. E os filósofos não pensavam assim, certo? Então vamos lá. Nesse diálogo, Sócrates ele está fazendo um debate junto com o Glauco, explicando para o Glauco o que ele entende sobre a origem da sociedade, o início da filosofia, né, o esclarecimento que as pessoas deveriam ter. Então vamos lá. Sócrates diz: agora imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebe ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens que vivem em uma espécie de morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar e nem voltar a cabeça para ver que algo que não esteja na frente deles. A luz que lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante a um tapume, que os exibidores de marionetes dispõem entre eles e o público, acima da qual manobram as marionetes e apresentam o espetáculo. Então aqui vocês percebem que Sócrates está usando de uma alegoria. O que seria uma alegoria? Uma história para poder explicar sobre algo, tá? Então não é que de fato existiu esses homens que nasceram desde a infância presos na caverna. Não. Sócrates cria essa história para querer explicar algo por detrás disso, tá? Então ali tem homens acorrentados, tanto nos pés quanto na cabeça, virados para a parede,
da qual eles não conseguem se movimentar. Atrás deles, na parte de cima, né, como se nas suas costas, existe uma fogueira, certo? E essa fogueira faz sombra. Sombra do quê? De pessoas que estão ali atrás desse muro, mexendo marionetes. Ou seja, tudo que os homens veem, então, que está na frente deles, é a sombra dessas marionetes. Porque eles só ficam olhando para frente da caverna, eles não conseguem olhar para trás. Então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todos os tipos de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro. Estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente entre os carregadores que desfilam ao longo do muro, alguns falam e outros se calam. Ou seja, é como se tivesse um fluxo que passasse de pessoas ali em cima da caverna e as pessoas que estão viradas para a caverna só veem as sombras que vão passando, que é provocada pela fogueira. Aí o Glauco diz para o Sócrates: estranha descrição e estranhos prisioneiros. Né? O Glauco está achando esquisita essa história. Aí o Sócrates diz: eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que na situação deles, eles tinham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente? Aí o Glauco diz: mas como isso seria possível, se durante toda a vida deles eles estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? Aí o Sócrates diz: não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? Aí sim, claro. Então, se eles pudessem conversar, não acha que, nomeando as sombras que vêm, pensariam nomear seres reais? Aí o Glauco diz: evidentemente. Por quê? Para aqueles que estão virados para a caverna, eles acreditam que o que eles estão vendo é real. Então, eles dariam nomes àquelas sombras, aqueles formatos de sombras que eles estão vendo. Aí o Sócrates disse: e se além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles, quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz pela da sombra que desfila à sua frente? Aí o Glauco: sim, por Zeus, onde você quer chegar com isso? Aí o Sócrates: assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser a sombra dos objetos fabricados. Aí o Glauco fala: sim, ok, e onde você quer chegar com isso? Veja agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e curados da sua desrazão. Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer? Se um desses homens fosse solto e forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na sua opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem que antes ele só via coisas sem consistência, que agora ele está muito mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais e que está vendo melhor? O que ele responderia se designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer o que são? Não achas que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que eles mostram agora? Aí o Glauco diz: certamente, elas lhe pareceriam mais verdadeiras. Então aqui percebe, né, que daí nesse caso Sócrates diz assim: supomos que um homem fosse solto, foi solto dessas correntes, e ele fosse obrigado a ter que sair da caverna, que ele subisse. Os olhos deles doeria, porque ele nunca viu a luz, ele sempre viu a escuridão. E a única coisa que ele conseguia enxergar era as sombras que passavam por detrás da caverna e que refletia na caverna. Então agora, uma vez que ele foi solto e ele teve que subir para a dimensão superior, os olhos deles doem, ele não reconhece os objetos que estão passando. E se perguntassem algo para ele, ele não saberia dizer o que é aquilo, né? Porque a vida inteira dele ele só viu sombras. E se o forçassem a olhar para a própria luz, não achas que os olhos lhe doeriam? Que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar? E que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? O Glauco diz: sem dúvida alguma. E se o tirassem de lá à força, se o fizessem subir o íngreme caminho montanhoso, se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol,
ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos, que nós afirmamos agora serem verdadeiros. Aí o Glauco vai dizer, ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Aí o Sócrates diz, é preciso que ele se habitue, para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras. Depois, as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água. Depois, os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar a olhar para a luz dos astros e a lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Finalmente, ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol, no lugar do sol, o sol tal como é. Depois disso, poderá raciocinar a respeito do sol, concluir que ele é quem produz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que é, de modo algum, a causa de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna. Nesse momento, se ele se lembrar da sua primeira morada, da ciência que ele ali possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ficaria feliz com a mudança e teria pena deles? Aí o Glauco diz, claro que sim. Aí o Sócrates diz, quanto às honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quando as recompensas concedidas àqueles que fosse dotado de uma visão mais aguda, para discernir a passagem das sombras na parede e da memória mais fiel que se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras ou que lhe sucedem, as que vêm juntas e que por isso mesmo era o mais hábil para conjecturar a que viria depois. Acha que nosso homem teria inveja dele, que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros lhe dariam inveja? Ele não pensaria antes, como o herói de Homero, que mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se vive lá? Aí o Glauco diz, concordo com você. Ele aceitaria qualquer provação para não viver como se vive lá. Por que o Sócrates está questionando isso? Porque independente da vida que você viva, do sofrimento que você viva na sua vida, você ainda vive na verdade. Diferente daqueles homens que estão na sombra, que aparentemente eles acham que estão felizes, né? Porque segundo Sócrates ele fala, eles não estão felizes, eles estão vivendo uma ilusão. E será que não é melhor viver mesmo que uma vida com dificuldades, mas na verdade, do que uma vida que parece ser feliz, mas na verdade enganosa, né? Enganada? Reflita ainda nisso. Suponha que esse homem então ele volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Dessa vez não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao ver diretamente ao sol? Glauco diz naturalmente. E se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão? Ele não seria ridículo diante dos outros? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, ele voltou com a vista perdida e que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços e fazê-lo subir, você acredita que se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não matariam? Então o que o Sócrates está mostrando aqui? Que aquele homem que supostamente, né, que ele foi liberto, ele voltasse lá para a caverna e voltasse a se aprisionar junto com os outros colegas, agora ele teria um outro juízo, né? Ele teria uma outra opinião sobre as sombras que ele estava vendo. Ele não falaria que eram mais sombras. Perdão, as pessoas, os prisioneiros que estão lá, eles não chamam aquilo de sombras, eles chamam aquilo de realidade. Agora, aquele prisioneiro que ele conseguiu se soltar e ele volta, ele falaria que aquilo são sombras, que aquilo não é realidade. Só que os prisioneiros que estão lá falariam o quê? Que a luz lá fora ofuscou o olho dele e ele não consegue enxergar a realidade.
Percebe? Aí o Sócrates diz: E agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista a estado na prisão, a luz do fogo que ilumina a caverna e a ação do sol. Quanto à subida e à contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até um lugar inteligível, e não te enganarás sobre minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade que ela seja fundada sobre a verdade. E em todo caso, eis o que aparece tal como me aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de bom e belo. No mundo visível, ela gera luz e é o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela é própria e soberana, que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la sequer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Então, o que aparentemente o Sócrates está querendo mostrar, né, com essa alegoria, né, com esse diálogo? Quero que vocês reflitam, quero que vocês pensem. Quem seriam esses homens na caverna? O que seria essa caverna? Lembrando que isso é uma alegoria, né? Não existe de verdade. Isso é uma história contada para que nós consigamos entender a essência do que o Sócrates está querendo dizer. Se a gente for pensar na nossa realidade, o que é a caverna? Quem são os homens presos à caverna? O que é o fogo? O que é o fogo que está ali fazendo as sombras dos objetos que se passam? O que seria o sol para o Sócrates, né? Porque existe a diferença do fogo e do sol. Qual seria essa diferença? E por que essa pessoa que quando volta para conversar com os prisioneiros, eles não aceitam o que aquele que viu a luz diz? Quero que vocês reflitam sobre como que essa alegoria diz muito sobre a nossa realidade e sobre o filosofar, né? Qual a possibilidade do filosofar aí? Qual o papel da filosofia nesse sentido todo da alegoria da caverna? Respondam as questões que vai estar depois no Classroom.